Olá, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos acompanhando, uma boa noite. Nessa noite tão especial, uma noite muito especial, mais um podcast
IEADERP. Olha, eu aprendi certinho com a Cálita, é isso mesmo. nós estamos muito felizes com a sua presença. Desculpa o plágio, viu, Cálita? Tá tudo certo. E para uma noite especial porque nós temos aqui um convidado especial. Eu posso dizer vários convidados especiais. Em primeiro lugar, o nosso bom Jesus, que aqui está conosco. Também a presença do pastor Diego Rafael. Pastor Diego Rafael, lá direto da Paraíba. Nós estivemos juntos já ali em Sales, no Congresso Unificado. Uma bênção. O Senhor Jesus falou ao coração. 7 vidas aceitaram a Jesus. E isso é muito bom, né? Nós vemos que o reino de Deus vai sempre andando. E aqui estamos nós, para tratar de um assunto muito importante. Mas antes de qualquer coisa, de falarmos sobre o assunto em si, eu quero abrir a oportunidade, né, aqui para o pastor Diego Rafael se apresentar. Antes disso, né, também apresentar aqui a Cálita, já conhecida, né, de todos nós. Meus queridos e amados irmãos, senhoras e senhores, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Pod IEADERP. Chama a mãe, chama o pai, manda lá no grupo da família, chama todo mundo, compartilha, coloca nos status do WhatsApp, do Instagram. Vamos lá, hein? E venha fazer parte junto conosco desse podcast. Como da última vez eu havia dito a vocês, venham, eu convido vocês a estarem no nosso lugar, serem também os entrevistadores, fazendo as suas perguntas, tá bom? Muito bem, e também o Lucas. O Lucas está aqui conosco. Por favor, Lucas. Olá, meus queridos irmãos. É um prazer estar neste podcast. Eu tenho certeza que será um momento de muita edificação espiritual para nossas vidas. E fica atento, que o tema de hoje promete. E como promete? Pastor Diego Rafael, a palavra é com o senhor. Se apresente para todos que estão nos acompanhando. Gente, a paz do Senhor Jesus. Antes de tudo, eu quero agradecer a vocês pelo convite de estar aqui nessa noite tão especial, participando desse bate-papo tão interessante que é acerca da depressão. Para quem não me conhece ainda, eu sou Diego Rafael, do estado da Paraíba, cidade de João Pessoa. Com muito orgulho, congrego na Assembleia de Deus. Meu pastor é o pastor José Carlos de Lima. Eu acho que todo mundo conhece, né? O vídeo Esmerilando, não esmerile o hino, é bem famoso. Então, aquele velhinho ali, o bom velhinho, é o meu pastor. Sirvo a Jesus Cristo há 22 anos e hoje eu estou atuando como evangelista no campo da itinerância, né? Estou aqui na região de Ribeirão Preto para atender algumas agendas. E nessa segunda-feira, Deus me deu o privilégio de estar aqui com Misael, Cálita. Isso! Acertei. E também meu amigo Lucas. E eu espero que seja muito edificante o papo de hoje para você que está em casa. Pastor, o privilégio é nosso, a gratidão é nossa, em nome do nosso pastor Jairo. O senhor está em casa, viu? Uma bênção. E o pastor já adiantou, o assunto é depressão, o mal do século 21. Um assunto importante, sério. E eu tenho certeza que sua casa vai ser edificada. Cálita, vamos iniciar? Líder, antes de nós iniciarmos, vocês perceberam, cadê a câmera central? É aquela ali? Que nós estamos bem uniformizados, até a Libra. Eu já quero aproveitar e fazer a divulgação do nosso Comaderp, isso mesmo, líder? Isso, por favor, faça isso. Está chegando. Você que ainda não adquiriu a sua, está esperando o quê? Vai comprar a sua. Não deixe para a última hora ficar sem a camiseta, venha fazer parte, tá bom? Temos mais também, vamos falar do boné? Vamos aproveitar? Vamos sim, está aqui, ó, essas preciosidades. Não, eu tenho dito, né? O boné não é para você aparecer no culto, na igreja de boné, está aqui, essa é a câmera. Mas a gente, né, a região de Ribeirão Preto é um calorão e não é fácil não. Então vai fazer o evangelismo, se for pescar, né, com a família, tá aqui, olha só, que coisa linda, né? Você pode, inclusive, nós teremos um ensaio geral no próximo domingo, a loja da Almadecarp vai estar montada. Mas esse negócio está muito masculino. Calma, que tem feminino também, para todo mundo ficar chique e bonito, né? Elegante. Pastor Diego Rafael falou que ama um boné. Já que o pastor ama um boné, eu não posso deixar o pastor sair daqui sem levar um boné da Almadecarp. Pastor, já aproveitando, esse aqui é do senhor, pastor. Aí, muito obrigado, viu, gente? Tá aí, muito. né? Valeu.
Vai Vou deixar aqui só para fazer o mexão. Aí, pastor, obrigado, pastor. Muito obrigado. Isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai retomar esse merchan de novo, enquanto as pessoas estão vendo que estão entrando pouco a pouco. Mas já vamos começar, né, pastor? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o cristão pode ter depressão? Então vamos lá, Carla. Primeiro a gente precisa definir o que é depressão para depois a gente chegar nessa conclusão. Na opinião dos especialistas, depressão é uma doença e ela se caracteriza pela perda ou diminuição do interesse e prazer pela vida. Então, quem passa por esse tipo de problema não tem mais vontade de viver. E a depressão, ela também pode ser definida como uma tristeza elevada a um alto nível. Não uma tristeza comum, que todos nós a sentimos, mas uma tristeza que domina as nossas emoções, como também as nossas ações. Então, depressão é mais ou menos isso. E ela é causada por diversos fatores. Alguém pode desenvolver a depressão por causa do luto, a perda de alguém querido ou querida. Outras pessoas desenvolvem a depressão por causa de uma decepção amorosa, profissional. No caso dos filhos, eles podem desenvolver a depressão por causa do divórcio dos pais. Outras pessoas já desenvolvem a depressão por causa dos traumas que não foram bem tratados na infância, por exemplo, um abuso sexual. Sim. E já existem também pesquisas que dizem que o uso excessivo das mídias sociais pode sim levar as pessoas a passarem pela depressão. Por quê? Porque essa pessoa sai do mundo real, ela é inserida no mundo virtual, onde ela tem a falsa impressão que a vida de todo mundo é legal e só dela é ruim. E essa falsa impressão pode levar o indivíduo a passar pela depressão. Então, você percebe que as causas da depressão são as mais diversas possíveis. Eu citei aqui algumas delas. Então, eu acredito que o cristão pode sim desenvolver esse tipo de problema pelas causas que acabei de citar, né? Que faz parte do cotidiano, não somente da vida das pessoas que estão no mundo, mas também da vida do cristão, né? Quem é que nunca perdeu alguém querido? Quem é que nunca passou por uma decepção? Então, essas coisas podem sim levar o cristão a passar pela depressão. E pastor, o senhor acredita que nós, com a nossa ignorância, né, pois esse assunto, acredito que não era tão falado em nossas igrejas, e se era falado, né, às vezes até falava que era uma possessão demoníaca, ou falava assim, porque a pessoa não está orando pouco, né? E qual que é a importância de nós tratarmos isso na igreja, desse assunto? Vamos lá, né? Essa questão de possessão demoníaca é muito interessante a gente abordar. Esse conceito dentro da igreja veio pelo evangelista T.L. Osborne, que é um americano que já partiu, que dizia que a depressão era necessariamente fruto de uma possessão ou opressão demoníaca. J. Adams dizia o seguinte, que a depressão era fruto de pecado. Então, esses dois conceitos invadiram a igreja, porque a igreja não tinha ainda, nem o mundo mesmo, nem os especialistas entendiam bem sobre o assunto. Então, era mais fácil dizer que era demônio ou que era pecado. Só que com o passar do tempo, a gente percebeu que não necessariamente é demônio, nem muito menos pecado. Servos e servas de Deus, fiéis ao Senhor, podem sim desenvolver a depressão, e isso não tem nada a ver com demônio, e não tem nada a ver com a sua vida de pecado. Então, à medida que o tempo foi passando, esse fenômeno da depressão foi invadindo as nossas igrejas. Invadindo, eu já ministrei sobre esse assunto em cultos, em festividades, e depois que o culto acaba, tem muita gente procurando para saber, para abrir o coração, para dizer, olha, eu estou passando por isso na minha vida, e essa mensagem me ajudou a me levantar, a me erguer. Eu ministrei sobre esse assunto, e uma moça, depois de 2, 3 meses, me procurou para agradecer, porque ela recebeu a mensagem que foi ministrada e conseguiu começar a superar a depressão por causa de uma mensagem. Então, eu acho muito importante a igreja atual se preparar para lidar com esse tipo de problema que já está presente nos nossos dias. Depois eu vou contar um testemunho aqui para vocês. E a gente precisa bem estar preparado, lidar com isso, porque a igreja está no mundo justamente para estender as mãos
para todo tipo de problema, inclusive a depressão. Então, é muito importante. Sim, mas o senhor acredita também que o inimigo pode aproveitar dessa doença que a pessoa adquiriu? Lógico, lógico, né? A gente não pode também fechar os olhos para o mundo espiritual. Nós somos crentes e entendemos que uma opressão maligna pode sim levar o indivíduo a desenvolver o quadro de depressão, mas não necessariamente depressão venha de uma possessão, de uma opressão maligna. Não, pode vir do luto, pode vir de uma crise de ansiedade, pode vir, né, de um abuso sexual, que não tem nada a ver com a parte do inimigo, que tem a ver com o nosso dia a dia, mas a gente também não pode fechar os olhos para isso, que a gente sabe que o mundo espiritual é muito fino, e como crente a gente sabe, né, que o inimigo pode sim oprimir uma pessoa a ponto de deixá-la depressiva. Isso é tão verdade, pastor, que sobre o assunto, né, quando surgiu a temática, eu procurei dar uma olhada, como é que estava a questão das estatísticas, e a gente vê que 1 em cada 5 pessoas no mundo, ele tem ou vai desenvolver, estatisticamente, ou já desenvolveu um quadro de depressão. E relacionado à crise de ansiedade, que pode chegar a desencadear também a depressão, 1 em cada 10. Então, se a gente vê proporcionalmente até a questão de como que os cristãos estão crescendo, né, o número de cristãos, a gente vê que realmente é algo, não é incomum, não é algo incomum, na realidade está aí. E eu concordo com o que o senhor disse, a igreja precisa se preparar para este tema. Inclusive, pastor, num passado muito próximo, foi muito triste as notícias que chegaram, acredito que o senhor acompanhou, de diversos, não foi 1 ou 2 pastores que tiraram as suas vidas. É uma situação que merece a atenção, né? É porque a depressão, ela não respeita faixas etárias, classe social, nem patente eclesiástica. Uma criança pode desenvolver a depressão, um jovem e um ancião. Minha esposa tem um primo, ele com 10 anos de idade chegou para o seu avô, para a sua avó, para a sua mamãe, mãe solteira, e disse assim: vovó, vovô, mamãe, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Então, quando eu soube disso, eu fiquei chocado, por quê? Com 10 anos de idade, eu queria estar soltando pipa, jogando bola, brincando com os meus coleguinhas. Mas o fato é, essa criança com 10 anos de idade perdeu o interesse pela vida. É um forte indício de uma criança que passa por esse tipo de problema, né? Com os jovens não tem sido diferente. Tem uma estatística aqui no Brasil, que na última década cresceu o número de suicídio entre os jovens em 42%. Isso é assustador, né? E já que estamos falando aqui de suicídio, pegar o gancho, né? A Organização Mundial de Saúde, ela diz que aproximadamente 1 milhão de pessoas tiram a sua vida no espaço de 1 ano na Terra que nós estamos vivendo. E isso é um dado já ultrapassado, antes da pandemia. Esse negócio se agravou muito mais. Mas vamos tomar aqui 1 milhão de pessoas por ano. Isso corresponde a uma pessoa a cada 40 segundos. Nossa. A cada 40 segundos que a gente está aqui nesse podcast, uma pessoa perde a esperança na vida e acaba atentando contra a sua própria existência. Então, os jovens estão passando por isso, os velhos, né, a terceira idade também estão passando. Se vocês forem num asilo, vocês vão perceber que a maioria dos velhinhos estão desenvolvendo esse tipo de problema, principalmente por causa do abandono familiar. O familiar deixa lá, esquece, não visita, e no final da vida eles estão desenvolvendo esse problema. Então, não respeita a faixa etária e nem tampouco respeita a classe social. Porque tem gente que pensa, está desenvolvendo depressão porque é pobre. Não, não é isso. Não é a pobreza nem a riqueza que define isso. Eu vou dar um exemplo aqui, bastante conhecido. Michael Phelps, o maior atleta olímpico de todos os tempos. Sim. Ele ganhou fama, prestígio, dinheiro, sucesso. Aquele homem tinha tudo. Só de medalha de ouro, ele ganhou quase 20 medalhas de ouro. Então, ele é o fenômeno, o maior atleta olímpico de todos os tempos. Passou pela depressão. Só conseguiu vencê-la com a ajuda de um amigo que era cristão, que o convenceu a buscar ajuda médica, como também indicou a leitura de um pastor, Rick Warren, mais ou menos isso, não sei falar inglês, desculpa aí, gente. Uma Vida com Propósitos. Ele leu esse livro e ele diz que quando leu esse livro, a sua vida tornou a ter sentido e ele conseguiu sair daquele quadro depressivo. Então, depressão não respeita a classe social. Um homem extremamente bem-sucedido,
né, tinha tudo na vida e passou pela depressão. Então, é muito bom a gente explicar isso aqui, né, porque tanto uma pessoa de baixa capacidade, né, financeira, como também alguém que é muito rico, pode desenvolver o problema. E, por último, no respeito à patente eclesiástica, a gente está vendo muita gente, irmão, tirando a própria vida. Eu fui no Piauí, cheguei lá, conheci a história de um presbítero, servo de Deus, sempre serviu a Deus com excelência, passou por uma decepção, desenvolveu a depressão, chegando ao ponto de tirar a sua própria vida. Então, a gente tem que estar com os olhos abertos para que isso não venha acontecer mais e mais vezes no nosso meio. Precisamos estar falando e tratando sobre o tema. Aproveitando o gancho, o assunto é rico, né? Vai vindo. Sim. Vamos lá. Sobre a questão da patente, né? Não respeita a patente ministerial, um exemplo que talvez nem todos conheçam, Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, uma contribuição extraordinária, imensurável dentro da sua proposta, né, de mensagens. E ele, claramente, até nas suas palavras mesmo, ele lidou com essa questão da depressão. E aí vem uma questão, né? Ela não respeita idade, não respeita patente, não respeita o status social ou financeiro, só que nós vemos claramente que uns acabam dando cabo da sua vida e outros superam isso, né? Por exemplo, o caso de Charles Spurgeon é um deles que supera isso. Pastor, como superar essa questão da depressão? Se nós vamos contextualizar ainda mais, nós estamos falando de depressão, mal do século XXI, e nos dirigindo, na sua grande maioria, para um público cristão. Como tratar? Como lidar com essa questão? Não estava nem no script essa... Eu já quero aproveitar a sua pergunta e já alocar outra a respeito de cristão pode buscar tratamento médico, porque muitos têm um certo preconceito dentro de si mesmo. Fala assim, eu sou crente, não preciso ir no psicólogo. Isso é verdade. Não preciso procurar, dependendo do caso, um psiquiatra. Então, vamos lá. Andrew Salomon, ele diz que depressão, ela pode ser tratada de 3 formas. Primeiro, com medicação. Segundo, com terapia. E terceiro, com a fé. Então, vamos lá na medicação. Pode ou não pode buscar ajuda médica? Pergunto, quando a gente está com problema na cabeça, a gente procura quem? O neuro. Está com problema do coração, procura quem? Cardiologistas. Está com problema de pele? Dermatologistas. Está com problema de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, procura quem? Quem estudou. Quem estudou o assunto vai ter a capacidade, né, de ajudar nesse tipo de problema. Aí alguém pode dizer assim, mas eu conheço alguém que procurou o psicólogo e não resolveu. Eu conheço alguém que procurou o psiquiatra e não resolveu. Eu também conheço pessoas que procuraram o cardiologista e morreram do coração. Conheço pessoas com problema de cabeça, procuraram o neuro, mas não teve solução. Mas nem por causa disso deixaram de procurar. Porque a medicina não é nossa inimiga, é uma bênção de Deus. Então, aqui fica um conselho, procure sim psicólogos, psiquiatras, terapeutas, de preferência que sejam cristãos, que saibam discernir as coisas biológicas e também as coisas espirituais, que eu tenho certeza que eles vão poder te ajudar. Então, depressão se cura com tratamento, tá? Com psiquiatras, com psicólogos, com terapeutas. Depressão também se trata com terapia. Terapia é conversa, é abrir o coração. Tem muita gente dentro da igreja que tem medo de abrir o coração e dizer que está passando por esse tipo de problema, né? A gente sabe que tem uns casos, mas o preconceito ainda é tão grande que prefere guardar. E quando explode, irmãos, causa um problema muito grande. Então, falar, não se isolar. Porque o ser humano não foi feito para viver no isolamento. O próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Fez uma auxiliadora, colocou ao seu lado e deu uma ordem, né? Vou dizer na minha linguagem, namore muito, constituam família, porque o homem não foi feito para viver sozinho no isolamento. Então, um dos sintomas da depressão é quando você quer se isolar demais, não quer conversar, não quer estar junto com pessoas, isso é muito perigoso. Então,
Se você está com esse sintoma, comece a combatê-lo, se erga. Você não foi feito para viver sozinho. O ser humano não, nem Deus é sozinho, gente. Deus é 3 pessoas distintas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são eternos, nunca estiveram sozinhos, né? Então, se Deus não é sozinho, eu também não posso estar sozinho. Então, terapia, conversa. E por último, fé. Por que a fé é importante para a gente vencer a depressão? Porque a depressão tira a minha perspectiva de futuro. Eu estou triste hoje, estou triste amanhã, então na minha mente vem, daqui a um mês eu vou estar triste de novo, daqui a um ano eu vou estar pior do que eu estou hoje. Então a depressão rouba a sua perspectiva de futuro. Mas o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que eu não vejo. Então a fé me ajuda a ver as coisas que não estão acontecendo. Então a fé me ajuda, pronto. Eu sei que eu estou ruim hoje, mas eu estou olhando para o futuro e eu crio uma expectativa no meu coração. Eu vou sair dessa. No futuro eu vou estar melhor. Então isso é fé. E a fé vai ajudar o indivíduo a passar por esse tipo de problema. Eu gosto muito de pregar sobre esse tema usando o personagem Ana. O personagem Ana. Quem olha para a Bíblia Sagrada, às vezes passa desapercebido, mas Ana estava passando por esse tipo de problema. Os sintomas são visíveis no texto. Por exemplo, perdia o apetite constantemente, chorava abundantemente, não tinha prazer pelas coisas da vida, pois mesmo seu esposo lhe dando uma porção diferenciada das demais porções que dava ao restante dos seus familiares, nem isso alegrava o seu coração. O seu esposo olhou, ficou tão desesperado com aquela situação e disse assim: por que você chora? Por que teu coração está triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Tentou resolver de uma forma que não resolve, porque depressão não se resolve assim com tanta simplicidade. Eu vou dizer na linguagem do paraibano: mulher, deixa de chorar, deixa de besteira, está aqui o maridão, sou melhor do que 10 filhos. Mas não é assim, né? Problemas emocionais não se resolvem assim. E o problema de muita gente é querer resolver assim, acha que é besteira. Não é besteira não, gente. Há um dado que diz o seguinte: daqui a 20 anos, a depressão será o segundo mal que vai mais matar pessoas no mundo. Então isso aí é muito sério. Isso é muito sério. E suicídio já não está chegando, pastor, porque sobre esse dado, aí eu fui atrás de mais dados, né, para entender a proporção. E o suicídio, que penso estar muito ligado a essa questão da depressão, ele é a segunda maior causa de mortes violentas no mundo. Então, assim, primeiro, assassinatos e por aí homicídios e por aí vai. E o segundo, suicídio. Acredite, se quiser. Então, penso que... E a boa parte do suicídio está ligada à depressão, né? Boa parte, ou quase na sua totalidade. Então, é isso aí. Então, a gente vê Ana desenvolvendo esse tipo de problema e usando a fé para superar. Porque o que é que gerou, vamos lá, o que é que gerou o problema da depressão de Ana? Primeiro, o status da sociedade. O que é que a sociedade dizia acerca de uma mulher que não gerava filhos? Amaldiçoada. Não tem valor algum. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus nunca disse que uma mulher que não gerava porque era amaldiçoada. Deus não disse isso, não. Isso era um conceito da sociedade primitiva. Deus também nunca condicionou o valor da mulher à capacidade de gerar. Deus nunca disse isso. Mas o problema está quando eu absolvo aquilo que a sociedade fala ao meu respeito. Porque a gente é crente, a gente não pode viver assim. Você não pode viver desse jeito. A gente é diferente. Eu não vivo segundo os padrões que o mundo estabeleceu. Na verdade, pouco importa o que o mundo acha ao meu respeito. O que importa é o que Deus acha ao meu respeito. E o que é que Deus diz da gente aqui? Nós somos imagem e semelhança de Deus, restaurado em Cristo Jesus. Nós somos sacerdócio real, o povo santo. Nós somos o povo que foi tirado das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, para você que está me acompanhando agora, não tem motivo de você baixar a sua cabeça. Se o mundo não te valoriza, maior é Deus que te valorizou. Se o mundo não te ama, maior é Deus que te amou, enviando Jesus Cristo, seu Filho, para morrer pela sua vida. Então, levante a cabeça.
Se o mundo diz que você não presta, você presta sim, você tem valor para Deus. Então, Ana absorveu isso da sociedade. Segunda causa da depressão de Ana, ansiedade. A ansiedade tem levado muitas pessoas a desenvolver a depressão. Porque o que é uma ansiedade? De forma simples, é uma vontade fora do controle. Quando a gente olha para o texto lá da história de Ana, a gente vai perceber que Ana não era estéril, no sentido da medicina. O texto diz, o Senhor lhe cerrou a madre. É um termo diferente. Por exemplo, a esposa de Jacó, Raquel, está escrito lá que Raquel era estéril. A esposa de Zacarias, Isabel, vai dizer que ela era estéril. Ou seja, essas mulheres tinham problemas clínicos para gerar. No caso de Ana, não. Ela não tem problema de saúde. É uma iniciativa divina. O Senhor cerrou a madre. Cerrar aqui não é cerrar de serrote. Cerrar aqui é a ideia de um punho fechado. Ou seja, Deus fechou a madre de Ana. E por que fechou? Porque no relógio de Deus ainda não era a hora de Ana gerar. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Então Deus não queria que o ciclo natural da mulher casada se cumprisse. E às vezes, irmãos, a gente desenvolve crises de ansiedade por causa disso. Porque a gente não entende o tempo. Porque nós somos imediatistas, eu não sei vocês, mas eu quero meu problema resolvido ontem. Agora eu quero as minhas contas pagas no dia. Só que às vezes não é no nosso tempo. E não é, né? É no tempo de Deus. Ou senão, quando fazemos comparação, né, com por exemplo, às vezes talvez a gente se espelhe em uma pessoa e a gente quer percorrer o mesmo caminho da pessoa para chegar, né, aonde ela Foi está. o caso de Ana. Penina tinha filhos, eu também quero. Se ela tem, eu quero. Só que Deus fechou, né? E tinha um propósito para isso, né? Deus trabalhou na vida de Ana com a madre fechada. E outra causa que eu encontro lá na história de Ana, que eu acho importante, quem causou a depressão de Ana foi Penina. O que é que Penina fazia? Irritava, embravecia. E por que é que Penina irritava e embravecia Ana? Porque ela tinha inveja do sentimento que Eucana tinha por Ana. Ana era mais amada. Penina não. Aqui eu abro um parênteses, tá? Isso aqui é cor do Antigo Testamento. Havia essa tolerância de duas mulheres. Jesus chegou, acabou com isso tudo, é marido de uma só mulher. Se fosse mulher, tinha dado glória a Deus, viu? Jesus acabou com isso. Mas na época havia essa tolerância. Penina gerava filhos, mas Ana era mais amada. Então o que é que ela faz? Olha a estratégia. Eu vou tirar a vontade dessa mulher de viver. Eu vou irritar ela, vou embravecer. Ela não vai se arrumar mais, ela não vai tomar banho, ela não vai ficar mais bonita. Então Eucana vai perder o amor. E o que é que ela fazia para mexer com o emocional de Ana? Usava linguagem, né, verbal, a nossa linguagem com as palavras, mas também a gestual. Ela usava os seus gestos desprezíveis, suas palavras desprezíveis, e isso entrou no coração de Ana. E quando eu li isso no texto, Deus falou fortemente comigo. E ele disse assim, ó, perceba que as palavras que feriram o coração de Ana não vieram do lado de fora, mas vieram de dentro de casa. Não vieram de pessoas que estavam fora do seu convívio, vieram de pessoas que estão dentro do seu convívio. Você sabia que muita gente desenvolve depressão por causa de conflitos familiares? Existem pessoas que estão se comportando dentro de casa como Penina, embravecendo, irritando, causando problemas, ferindo com palavras. E Deus falou comigo e disse assim, Diego, preste bem atenção, você não convive com robô, você convive com gente. Gente tem alma, gente se entristece. Suas palavras ferem, até o seu silêncio fere o coração de alguém. Então, Deus falou comigo e disse assim, não seja nunca uma Penina, porque eu não chamei você para embravecer ninguém, entristecer ninguém. Eu chamei você para alegrar o coração das pessoas. E hoje eu tenho isso como filosofia de vida. Eu estou num ambiente para trazer alegria, para trazer paz, harmonia. Eu não estou para causar tristeza, angústia, não estou para humilhar ninguém, porque não é isso que Deus quer da gente. Então, a gente precisa atentar muito para isso. Tem muita Penina causando conflitos dentro de casa e pessoas desenvolvendo depressão. E quando a gente vai, meu amigo, a fundo a gente vai perceber, tá vendo? Foi uma palavra maldita. Porque homem até esquece, mas mulher, olha, não esquece não, gente. O pastor, e ainda sobre as causas da depressão, o senhor citou o exemplo
do Michael Phelps, né? Um homem conquistou dinheiro, fama, medalha, prestígio, e talvez uma das causas também seja o que chamam por aí hoje, né, no mundo pós-moderno, de vazio existencial. Isso aí. E nós, como cristãos, nós sabemos que Jesus pode preencher o nosso vazio, né? E como é que a igreja, perante a sociedade, porque nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo, né? Para Isso aí. influenciar a sociedade. Como é que nós podemos tratar a respeito dessa temática com as pessoas lá fora, que passam por esse problema? Deixa eu pegar o gancho aqui do vazio existencial. O filósofo russo Dostoiévski, ele diz o seguinte: há um vazio dentro da alma do homem do tamanho de Deus. Todo ser humano tem esse vazio. Se esse vazio é do tamanho de Deus, somente Deus pode preenchê-lo. Nada pode preencher. A sociedade moderna tenta preencher esse vazio com as festas. Acabou a festa, o vazio está lá. Lá na minha terra, lá Paraíba, tem 30 dias de São João. É muito forró, canjica, pamonha. Acabou São João, o vazio está lá. Porque somente Deus pode preencher esse vazio. É por isso a Bíblia é muito... A ideia de Deus é fantástica. Por que é que o Espírito Santo vem morar dentro de nós? Para preencher esse vazio. Se só Deus pode preencher esse vazio, então existem 3 possibilidades. Ou vem o Pai, ou vem o Filho, ou vem o Espírito Santo. Dos 3, quem veio morar dentro de mim foi quem? O Espírito Santo. Então, esse vazio foi preenchido dentro de mim pelo Espírito Santo. Então, a igreja, né, como porta-voz dessa mensagem, ela tem que dizer para esse mundo que está com esse vazio dentro dele, que existe uma forma desse vazio ser preenchido. E essa forma é ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho, fazendo aliança com Cristo e se tornando templo e morada do Espírito Santo. Pastor, isso é tão vivo. Aí 2 coisas, o pastor foi falando e eu fui voltando um pouquinho no tempo. Talvez, não sei se todos aqui nos bastidores, tem alguns mais novos, né? Eu também sou novo, o senhor vai lembrar, tem um hino que fala assim: você tem o valor, o Espírito Armando Santo Filho. Se move em você. É lindo isso. Que coisa! E aí a mente já vai no que Paulo vai tratar sobre a questão do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, qual a constituição dele? Logo, primeiro, gozo, paz. Então, Bondade, benignidade. é como se fosse uma vacina, um antídoto que repele todo... Domínio próprio. Que coisa maravilhosa, Fantástico, né? É fantástico isso. Inclusive, novamente reiterando a palavra do nosso pastor, você tem um valor. Eu estava meditando esses dias e o papel de Satanás é justamente isso: confundir a igreja, fazer você olhar para trás, você parar. E na realidade, a mensagem de Deus para nós cristãos e a mensagem que nós devemos portar em nossa boca, no nosso estilo de vida, de viver, é continue caminhando, há um propósito. Até mesmo, pastor, e quando foi esse tema eu li um livro curto, mas muito objetivo, do Dr. Murray. Também não falo inglês, viu, pastor? Então, estamos juntos. E ele fala assim, que até, ele pega um exemplo de um outro pastor, Lukiel, ele vai falar que há um propósito. Até mesmo na depressão pode haver um propósito, como na vida de Ana. E ele faz uma analogia com o repartir do pão, a multiplicação do pão. Aí ele falou, até os pedaços dos pães alimentaram a multidão. Então, essas feridas, esses pedaços que talvez há um propósito de Deus que trabalhou na sua vida, talvez no seu passado, há um propósito que pode ser de experiência para você abençoar, para você ser um canal de expressão de Deus para sustentar outras vidas. Então, creia nisso. Nós não estamos flutuando sem propósito ao léu, como muitos estão aí no mundo. Na realidade, Deus tem um propósito para nós. E é um propósito de paz, né? A palavra de Jeremias, né? Os meus pensamentos, a voz... Inclusive, é interessante, né? Porque Jeremias é um dos que é referido na Bíblia como sintomas de uma depressão. É verdade. Só que aí você olha Jeremias falando, olha, ô Jeremias, você vai ser meu canal de expressão para falar. Fala para esse povo que os meus pensamentos,
aos seus respeitos são pensamentos de paz, não é de mal, é para vos dar o fim que vocês esperais. Ou seja, eu quero que vocês cheguem lá. E o salmista vai dizer também, né? Ó Deus, não desampare as obras das suas mãos. Então nós somos, como o Senhor disse, imagem e semelhança de Deus. Se somos imagem e semelhança de Deus, o Deus que nos criou jamais quer um mal para nós. Não, nós temos um valor. E como igreja eu tenho certeza que o Espírito Santo é um agente poderoso para tirar qualquer pessoa de uma situação difícil. Mas vamos lá, Lucas, tem interação aí, pergunta, ou vamos nas perguntas que estão Pessoal, aqui. eu quero convidar vocês, estou acompanhando aqui, quero convidar todos vocês a deixarem as suas perguntas, tá bom? Não fica tímidos. Por quê? Está tímido? Não ficais. Envia a sua pergunta, aproveita essa oportunidade que nós temos com o pastor aqui, tá bom? E manda a sua, tá? Olha, por enquanto, pergunta ainda não teve, né? Mas você pode enviar a sua pergunta, né? Nós, pastor, com todo prazer, irá te responder. Apenas o irmão ou irmã, não sei, chamado A Verdade de Cabeça para Baixo. É o pastor Mateus de César, está acompanhando lá. Pastor. Ele está acompanhando lá de Santa Catarina, está lá do sul. Perdão, Que bem. Já ele está aí, ele vai vir para o congresso. Maravilha. Mandou mensagem hoje: ô, você separou minha camiseta. Falou que emagreceu uns 10 quilos, está fininho. Ele comentou algo muito pertinente. Ele disse o seguinte: o que define a saúde emocional de uma pessoa é a convicção de um propósito, um sentido de vida. Isso aí. É o que nós falamos ali do vazio, né? De ter um sentido na vida, né? E aproveitando, nós temos na Bíblia alguns casos. Elias é um dos exemplos de uma pessoa que entrou em depressão. E eu fico pensando, puxa vida, Elias, ele viu tantos milagres de Deus, né? E eu não sou pastor, mas eu venho de família de pastores. E eu fico reparando uma coisa, na tentativa de resolver o problema dos outros, muitas vezes acabam se esquecendo de si mesmos, né? Cuidam dos problemas dos outros, mas não dos seus, né? E lógico, existem algumas causas da depressão que não tem como evitar. Um luto, por exemplo, a pessoa morreu, é inevitável. Mas a ansiedade, algumas causas de depressão podem ser evitadas, né? E como é que um líder de jovens, um líder de adolescentes, um pastor pode evitar que ele entre numa crise de ansiedade, numa depressão ou algo do tipo? Primeiro, ele tem que acreditar na soberania de Deus, né? Deus é soberano, Ele tem os seus planos, seus projetos, e a gente tem que ter a consciência que a gente não resolve tudo. Engraçado que quando eu comecei a liderar jovens, eu fui líder de jovens, acho que quase uma década, eu tive, no começo, grandes dificuldades. Por quê? Porque eu queria fazer o certo. E eu via a dificuldade, rapaz, trabalhar com juventude não é tão fácil, né? Você que o diga, né? Então eu queria ver as coisas bem direitinho, certinha, tal. E aquilo dali estava me causando um problema muito grande, emocionalmente falando. E eu pedi uma resposta a Deus. E eu abri a Bíblia e na Bíblia eu encontrei a resposta. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 a seguir, diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos. E ele começa a dar algumas características das pessoas que causam ali, né, todo esse trabalho. E aquilo ali entrou no meu coração e eu entendi o seguinte: eu vou fazer a minha parte. Aquilo que eu não consegui fazer, Deus irá se responsabilizar, porque o maior interessado na obra é quem? É Deus. Deus é o maior interessado em ver as coisas acontecerem. E eu aprendi uma coisa: aquilo que eu posso fazer, Deus vai exigir o meu máximo, mas aquilo que eu não posso fazer, Deus não vai exigir de mim. Então existem coisas que fogem da nossa alçada, por mais que sejamos espirituais, por mais que sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, tem coisa que a gente não vai conseguir fazer, porque nós não fomos divinizados ainda. Nós estamos convivendo com uma natureza carnal, com as consequências da queda, que está sendo transformada de glória em glória na imagem do Senhor, e que só será vencida no arrebatamento da igreja ou na ressurreição dos santos. Então, quando você entende isso, eu sou um ser limitado. Então, isso aqui é o meu limite.
Pronto, daqui para lá, só Deus pode fazer, a gente começa a melhorar. A causa da depressão de Elias não é outra. Se você olhar para o texto, Elias quer ver as coisas acontecerem, quer ver Israel adorando a Deus. E quando ele percebe que, apesar de Deus responder com fogo, Jezabel não perdeu a sua força, Jezabel ainda tinha muita influência, apesar da intervenção divina, consumindo holocausto, 850 profetas mortos, Jezabel diz assim, amanhã quem morre é você. Ou seja, Jezabel não teve nenhum lapso de conversão, pelo contrário, eu não estou nem aí com o teu Deus que mandou fogo, eu vou atrás de você, e amanhã você morre. Então ele chega e diz assim, eu estou fazendo tantas coisas, e não está dando resultado, sabe uma coisa? Só tem eu aqui, então deixa eu morrer. Aí Deus chega e diz assim, não, só tem você não, ainda tem 7.000 que não se dobraram. E o que é que você está fazendo aqui? Coma e beba, porque muito longa é a sua trajetória. Aí Elias comeu, com a força daquela comida se levantou e continuou a sua trajetória. É o mesmo caso de Jeremias. Qual é o problema de Jeremias? É uma depressão relacionada à sua vivência espiritual. Deus chama ele, sem ele querer, porque ele não queria, ele estava sendo preparado para ser sacerdote, aí Deus chega com a proposta, você vai ser profeta. Ele disse, não, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou sendo preparado para pegar do povo e entregar ao Senhor. Ele disse, não, vou inverter a lógica, você vai trazer de mim para entregar ao povo. Só que Jeremias sabia a condição do povo. Não era fácil. Porque aquela era a pior geração, até aquele momento, de todo Israel. Os profetas se corromperam, estavam profetizando pelo espírito demoníaco, os sacerdotes oferecendo sacrifícios imundos, os líderes, em vez de levar a nação para buscar a Deus, estavam fazendo totalmente o contrário. De manhã era Deus, à tarde era Baal. Então, eu gosto muito de Jeremias, eu acho que é 7:11 ou é 8:11, que diz assim, eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Deus dizendo assim, olha, os sacerdotes e profetas se corromperam, eles estão iludindo o povo, dizendo que está tudo bem, mas não está tudo bem. É por isso que Jeremias diz assim, não, eu não passo de uma criança, não é por causa da idade, é o peso da responsabilidade. Aí Deus diz assim, antes que te formasse no ventre materno, eu já te conhecia, antes que saísse da madre, eu já tinha te santificado, e as nações eu tinha te dado por profeta. Olha que coisa linda, Deus dizendo isso para a gente. Meu Deus, eu já estava chorando, falando em língua. 8:11. 8:11, é isso? Isso. Obrigado aí, viu, meu consultor teológico, valeu. Só que o seguinte, Jeremias está fazendo tudo conforme Deus mandou. Só que chega no capítulo 20, ele diz assim, o Senhor me iludiu, não prego mais. Interessante, ele não disse para o povo, se o Senhor me iludiu, eu não prego mais, vou parar meu ministério agora, vou silenciar a minha voz. Aí ele diz que quando falou isso, os seus ossos começaram a arder. Isso aí não é coisa da terra, né? Isso é uma coisa do céu. Houve uma intervenção divina, dizendo assim, você está fazendo seu papel, você está fazendo a sua parte, cumpra o seu papel, o resto deixa comigo, você vai até onde você pode ir, Jeremias. Fique tranquilo, eu mandei você falar. Eles vão para o cativeiro, eles não vão te ouvir, mas com você a coisa está tudo em ordem, e com eles eu vou tratar. Então, quando os ossos começam a arder, eles dizem assim, eu não posso parar de pregar, Deus é um valente terrível, está comigo, eu vou continuar pregando. Então, muita gente, né, na nossa área assim, religiosa, desenvolve depressão por causa que quer ver as coisas bem, não consegue fazer, aí gera esse conflito todo. Poxa, essa é uma baita de uma palavra de incentivo, né? Já que o Lucas, que contribuição, viu, Lucas? O Lucas está inspirado aqui, viu? Que contribuição, porque cheio de Jesus. Há diversos líderes, irmãos, irmãs, né, valorosos que estão na obra de Deus, e o que o pastor sintetizou ali tão profundamente sobre essas duas figuras, esses personagens bíblicos, me salta aos olhos uma questão, é a presença de Deus, e o Senhor apareceu a ele. Senhor, eu não sei falar. Irmão, que coisa, o coração, a alma até enche de alegria, porque a gente se vê nas experiências particulares,
Não é, pastor? O senhor deve ter tido. Lucas, você deve ter tido. Cálita também. Sim. Você que está nos escutando. Nosso bom Jesus nunca nos deixa sozinho. E o Senhor apareceu a ele. Levanta, coloca de pé. Também ali para Jeremias. Oh, mas Deus, eu não sei falar. Abra a boca. Eu vou colocar a palavra na sua boca. Então assim, Deus é um Deus que sustenta a sua igreja. Caminhe, né? Continue caminhando, que Deus se responsabiliza. O pastor disse assim perfeitamente. É aquele hino lá, eu cuido de ti. Tá vindo tanto hino na minha cabeça aqui, né? Isso aí. Olha só, eu nem meu forte cantar não. O irmão vai perdoando a semitonada aí. Mas é um Deus que cuida de nós. Que coisa boa, né, pastor? Sabe o que eu aprendi nessa vida cristã? A gente vai ter aflição, a gente vai ter que aprender a conviver com as nossas dores. Falando sobre isso, pastor, dá até para abrir lá, né? Falando sobre aflição, conviver com dores. Aí Paulo trata bem isso, né? Filipenses capítulo 4, e a partir do verso 12: eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Olha a consciência, né? De que eu acho importante isso também. Nós temos consciência Das fases da vida. das né? fases da vida, porque aí vai um erro também Sim. do triunfalismo e talvez de uma teologia que desembarcou aqui, um monte de coisa ruim que desembarca aqui. Não vou falar que é dos Estados Unidos, não vem só coisa ruim não, mas a teologia da prosperidade, o determinismo, e tudo isso está gerando um sentimento de frustração nas pessoas e talvez desencadeando, levando pessoas até Sim. à depressão. E Paulo tem consciência dos momentos difíceis, tanto a ter abundância quanto ter necessidade. Aí a minha expressão bíblica, o versículo é muito conhecido, 4:13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E a minha versão diz assim: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que nos fortalece. Então, Fantástico. se Cristo está conosco, olha, nós vamos vencendo, né? É Não é mesmo, verdade. cara? É isso mesmo, a gente vai vencendo. Eu aproveitar essa oportunidade muito rápido, né? Falar um testemunho rapidamente. Eu passei por um momento assim muito difícil durante a pandemia, né? E eu não sabia, né? Chegou um momento que eu precisei procurar um médico, né? Um psicólogo. Precisei procurar, até orei antes de procurar. Crente até nessas horas. Isso aí. Porque eu não conhecia Isso ninguém. E eu fui lá, Senhor, me ajuda aqui. Eu estava numa situação muito difícil, porque eu não conseguia nem trabalhar. Eu estava trabalhando no home office, eu não conseguia trabalhar. Me dava, não sei se era crise de ansiedade, a doutora conseguiu falar exatamente o que é. Não sabia se era ansiedade, se era depressão, não era porque eu não tinha, se eu queria viver, eu tinha vontade de viver. Sim. Então, o que eu fazia? Eu parava o meu trabalho e dobrava o meu joelho, porque eu falei assim, gente, eu posso fazer, assim, posso ligar para o psicólogo, falar com o psicólogo, mas o psicólogo ele vai me orientar a organizar os meus pensamentos, mas entrar dentro de mim, estabelecer a cura, ele não vai conseguir fazer isso. Então, aí eu precisei vencer a barreira, porque eu falava assim, não, mas eu sou crente, por que eu estou passando por isso? Eu não posso passar por isso. Por exemplo, aquele pensamento, não, mas eu vou na igreja, faço tudo certinho, e não é assim que funciona, né? Pois é. Tudo tem um propósito. Então, eu fui lá na doutora, só que eu tinha essa ciência, esse entendimento de que ela não poderia me trazer a cura. A cura estava em Jesus. Até que um dia, o próprio Senhor me trouxe a cura, né? Mais detalhes contarei depois. Muito bem. Para não ser muito delongo. Então, eu venho trazer esperança. Você que tem algum familiar, ou você mesmo que está vendo que está passando por isso, eu venho te dizer que é real, é verdade. O que a gente está falando aqui não é uma coisa que de ouvir falar. Não, é real. Eu sou a prova viva, eu sou o testemunho de que realmente o Senhor se importa com os nossos sentimentos, Ele está disposto a estabelecer cura em nós, em todas as áreas da nossa vida. O nosso sentimento não é isolado, não é irrelevante para o Senhor, claro que não. Pelo contrário, Ele se importa muito conosco.
Puxa, tô até sem Estou querendo palavras. aplaudir aqui, viu? Ó. E aí, Lucas, alguma interação? Saiu pergunta do nosso público? Enquanto ele está olhando aí, olha, o pessoal pode estar assim, diz, mas vocês estão falando porque vocês não conhecem o que está acontecendo com a minha vida. Eu teria todos os motivos do mundo para desenvolver esse tipo de doença. Nesses 3 anos para cá, eu passei por várias e várias dores. Por isso que eu digo, a gente tem que aprender a conviver com as nossas dores. Por exemplo, eu vi o meu irmão cair, faltando 2 metros para ser sargento. Todo mundo pronto para comemorar, com 2 metros antes, meu irmão passou mal, caiu e quase morria. E assim, o meu irmão chegou para mim, e ele não me chama pelo nome, ele só chama pelo apelido, não sei porquê, ele diz assim, cabeça, não sei porque ele me chama de cabeça, ele diz assim, cabeça, por que é que Deus não deixou eu cair depois da linha? Aquilo ali foi muito frustrante para mim, porque eu sou muito apegado com meus irmãos. Meses depois, a esposa dele, com pedras na vesícula, grávida, com um filho que se chamaria Rafael, que é o meu sobrenome. A criança nasce prematuramente, com 3 dias, a criança partiu. Outra dor muito grande. Depois, minha esposa desenvolve um quadro de crise de ansiedade. Meu Deus do céu, foi terrível. A pessoa que eu amo, ter que procurar ajuda médica, psiquiatra, psicólogo, até tomou remédios, entendeu? Ver a minha esposa dizendo assim, eu estou com falta de ar, vou morrer. Então, foi muito difícil para mim, e eu tinha que exercer o meu ministério. Depois veio a pandemia. Com a pandemia, no meio da Covid, por causa da Covid, perdi minha mãe, minha segunda mãe, porque eu já tinha perdido a minha mãe biológica com 5 anos, e agora eu perdi a minha segunda mãe faz 1 ano e 2 meses. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, eu entendo as dores, Eu sei o que é sentir dores, eu sei o que é desenvolver insônia. Quando eu perdi minha mãe, eu tinha 107 quilos, e eu comecei a dormir mais tarde, porque de 8 horas da manhã era a hora que eu passava na casa da minha avó, onde a minha mãe cuidava da mãe dela e do pai dela doente, e eu pegava ela, levava para casa e tomava café com ela. Só que teve um dia que eu me levantei de 8 horas da manhã e tive uma crise que eu não parava de chorar, meus nervos muito abalados, e parece que eu tive uma crise que a minha fé desapareceu, e eu comecei a imaginar, nunca mais eu vou levar minha mãe em casa. Parecia que eu me tornei ímpio, assim, na hora eu disse, meu Deus. Minha esposa chegou, viu aquela situação, chegou e disse, meu filho, vem aqui, a importância da fé, vem aqui, senta aqui, vamos fazer o culto doméstico. Eu estava tão assim, fora de si, que eu disse, não pode fazer, que eu vou ficar aqui sentado. Ela cantando hinos, orando, depois ela leu a palavra. Quando ela leu a palavra, não me lembro o texto, mas era como se a minha mente voltasse ao sentido espiritual. Parece que o botão ativado chegou novamente. Eu disse, não, peraí, minha mãe era crente, eu sou crente, isso só vai durar um tempo, e um dia estaremos para sempre juntos com o Senhor. Então, eu estou falando de dores. Pronto, eu tinha 107 quilos, vocês já perceberam que eu não tenho mais 107, Eu fui bater em 125 quilos. Por quê? Porque enquanto eu estava acordado, porque eu não podia acordar de 8 horas, porque senão eu tinha crise. Então, eu dormia de 4 da manhã para acordar mais ou menos às 10, que já tinha passado o horário. A mente é uma coisa incrível. Então, enquanto eu estava acordado, de madrugada, eu estava comendo besteira, todinho, biscoito, pipo, sei lá como é que se chama aqui, aquelas Cheetos, Cheetos? Aqui é Cheetos? Acho que é Pipos, é só lá para o Nordeste. Como é que é o nome? Pipos. Pipos. Entendeu? Então eu comecei a engordar. Então, durante 3 meses, engordei. E eu tinha que exercer o meu ministério. E aqui, gente, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Não se cobre muito quando você está passando por esse processo, porque Deus lhe entende. Você acredita que eu passei 3 meses sem conseguir dobrar o meu joelho? Porque todas as vezes que eu dobrava o meu joelho, a minha mente remetia ao processo da minha mãe e os momentos de oração que eu tive. Então, eu não podia nem dobrar o joelho. Eu não me sentia à vontade de dobrar o joelho para orar, porque a minha mente remetia para o problema e eu começava a chorar e eu não queria ter mais crises. E eu confesso aqui, diante de todos vocês, diante do nosso público, eu passei 3 meses sem dobrar o meu joelho para orar.
e Deus me entendeu, me compreendeu. Deus não chegou com cobranças, pelo contrário, Ele foi dentro da minha alma e Ele foi sarando aos poucos. A ferida está atenuada, né? A dor está atenuada pela ação do Espírito Santo. Não saiu porque eu sinto saudade da minha mãe, né? Mas Deus me deu forças novamente para que eu estivesse orando, buscando a Ele, que eu não ficasse frustrado com Ele, porque é engraçado, o mundo espiritual é muito fino. Eu estava indo pregar e o diabo falou comigo dentro do meu carro: cadê o Deus que você prega? Você diz às outras pessoas que Ele cura porque Ele deixou a sua mãe morrer dessa doença. Na hora eu comecei a me tremer, né? Eu estou falando para quem, né, acredita, lógico, no mundo espiritual, não precisa estar inventando isso, mas Deus falou comigo e disse assim: diga ao diabo que é apenas um tempo, e que a sua mãe está ali aguardando, e que um dia vocês estarão juntos. E eu me enchi de autoridade. Esse diabo sai desse carro, que esse carro não é seu, e a minha mãe está guardada. Só dura um tempo, um dia estaremos todos juntos, louvando o nome do Senhor. É por isso que a fé é tão importante, porque se eu não tivesse fé, meu irmão, eu acho que eu chorava todos os dias, eu acho que eu não tinha prazer em nada. Mas a minha fé em Cristo Jesus, a minha fé nessa palavra aqui que é poderosa, me faz entender que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então não são apenas as coisas boas, coisas ruins acontecem também com a gente, para provar a nossa fé. Sim. Mas com a fé a gente vai vencer. Então você que está acompanhando aí, passando por esse momento difícil, lembre-se, tem gente que está sofrendo até mais do que você, mas que você vai passar, você vai vencer. Se apega com Deus, vai dar tudo certo, tá bom? E como dá? E aí, Lucas, alguma pergunta do nosso público? Se eu não souber, eu passo para você, tá? Nós temos aqui 2 perguntas. Meu pai. A primeira pergunta da nossa irmã Lorena. Ela diz o seguinte: uma pessoa depressiva pode pregar sobre uma vida alegre? Por exemplo, dizer que Jesus é força, mesmo estando em um estado de tristeza profunda? É o que o senhor acabou de comentar, né? E a segunda pergunta é do nosso irmão Edjardi. Se não for assim pronuncia, me desculpa, viu, irmão? Eri Wagner. Aí ele diz o seguinte: tenho lutado muito para ajudar minha filha. Qual a melhor forma para que eu me prepare para lidar com uma pessoa com depressão? Vamos lá, a primeira, né? Eu posso pregar. Gente, é o seguinte, eu prego a convicção que eu tenho. Eu estava passando por um momento muito triste na minha vida. É notório, ninguém perde uma mãe e fica alegre. Porém, eu não posso dizer que Jesus é a tristeza. Pelo contrário, aí é que eu vou pregar que Ele é a minha alegria. Porque nesse momento que eu estou passando, é Ele que está me consolando, é Ele que está me dando força, é Ele que está alegrando o meu coração, mesmo em meio à tristeza. Então eu continuo pregando. Eu preguei muitas das vezes 1 Tessalonicenses 5:16. Regozijai-vos quando? Sempre. Paulo estava dizendo isso para a igreja. Então nós temos motivos, apesar das nossas dores, para nos alegrar. Quais são os motivos, né? Primeiro, o gozo do Espírito Santo. Eu entendo que a alegria do Espírito Santo é maior do que qualquer angústia que a gente passa na terra. A alegria que o Espírito Santo proporciona, meu irmão, é maior do que qualquer angústia. Segundo, nós temos a esperança futura, os céus. Então, quando a tristeza vir, nós vamos ser arrebatados. Minha mãe irá ressuscitar, eu vou me encontrar com ela nos ares, e vou estar para sempre com o Senhor e na companhia dela. E por último, a gente regozija sempre, porque a nossa alegria não é apenas um estado emocional, é uma pessoa. Sim. A nossa alegria é Jesus. E Jesus disse o quê para a gente? Estou convosco. Quando? Todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Então, mesmo passando pelo momento de tristeza, eu pregava que Jesus era a minha alegria, porque Ele nunca me decepcionou. Nunca. E aquilo que não aconteceu do jeito que eu queria, eu me rendi à sua soberania. Porque a gente também tem que aprender a conviver com o não de Deus. Tem gente que se frustra com o não de Deus. Mas Deus disse não a Moisés. E quando você vai ver o texto, rapaz, a gente até fica querendo se, né? Rapaz, Deus, que é isso, Deus? Porque Moisés não entra na terra prometida porque bateu na rocha.
Somente isso. O povo tirou a mansidão de Moisés, o homem mais manso da terra. Ele pegou, bateu na rocha, a água saiu, mas Deus disse assim: vai entrar na terra não, por causa disso aí. Aí Moisés, né? Moisés é Moisés, não é Diego. Então, foi na presença de Deus e orou ao Senhor para Deus revogar o decreto. Isso é possível? É. Ezequias, lá vai o profeta: põe em ordem a tua casa, certamente morrerás e não viverás. Isaías volta com o rosto na parede. Ezequias vira o rosto para a parede e diz: Senhor, lembra que eu andei diante de ti, integridade, fiz o que era reto aos teus olhos. Aí Deus diz assim: volta lá, profeta, muda aí o decreto, diga a ele que eu estou acrescentando 15 dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é possível, através da oração, Deus mudar o decreto que ele mesmo estabeleceu. Ele é Deus, faz do jeito que quer. Moisés foi fazer a mesma coisa, só que o Moisés foi diferente. Ele orou, implorou, pediu, se humilhou. Não há Deus como o Senhor. Sabe o que Deus disse a ele? Não. E não me fale mais nesse negócio. Pronto. Prepara Josué para entrar no teu lugar. Não, isso é frustrante demais. Porque se fosse eu, né, no lugar de Moisés, mas eu nem pedi para ser o libertador do povo. O Senhor me convenceu. Eu tive que lidar com esse povo. Eu perdi a cabeça por causa dele. E agora eu não vou entrar aí, quem vai entrar é ele? Não, está alguma coisa errada. Mas Moisés tem muito equilíbrio. Ele sabe conviver com o não de Deus. Vou falar de outro grande aqui, grande homem de Deus, Paulo. Teve que ouvir o não. O espinho na carne está aqui, ó, me incomodando. Ele ora 3 vezes. Aí Deus diz assim: vou tirar não. Minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas era algo que causava desconforto a Paulo. Mas Deus não tirou. Aí vem aquilo que você falou, o propósito. Até nas dores Deus tem um propósito. E Paulo entendeu isso muito depois. Tem coisa que a gente passa agora que a gente não vai entender, só vai entender lá na frente. Paulo, quando amadureceu, ele disse: eu já sei porque esse espinho está aqui, para que eu não me ensoberbecesse das coisas que me foi revelada. Porque ele foi até o 3º céu, e quando ele desce do 3º céu, Deus chega e coloca um espinho nele, para ele não cair na soberba, porque soberba é pecado, gente, assim como adultério. Então, o espinho era o ponto de equilíbrio, para que Paulo não se sentisse um homem divinizado, por ter ido até o 3º céu, para que ele entendesse que ele continuava um ser humano aqui embaixo, que é muito fácil o ser humano se exaltar. Já imaginou? Eu fui no 3º céu, meu amigo. Quem é você, meu amigo? Crente de 2ª classe. Eu só viajo na 1ª classe. Comigo é diferente, está entendendo? Aí Deus sabe a natureza de cada um de nós, e às vezes ele coloca um espinhozinho lá, só para a gente entender que a gente ainda é ser humano. Aí Paulo diz em Romanos: miserável homem que sou, quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Que coisa interessante, né? Um homem que foi até o 3º céu. Eu sou um miserável, eu sou o pior dos pecadores. Que coisa interessante, né? Então, a primeira pergunta. A segunda é o que eu esqueci? O nosso irmão disse Sim, que sobre a criança, né? Sim, vá. a filha dele, que está passando por depressão, qual é a melhor forma para ajudar uma pessoa com depressão? Então vamos lá, né? A gente já falou muito sobre essa questão. Procurar ajuda é importante, mas olha o que eu estou percebendo hoje: muitas crianças estão desenvolvendo depressão por causa do uso excessivo das mídias sociais. Tem criança que fica o tempo todo no YouTube, consumindo todo tipo de conteúdo. É porque o YouTube é meio que você não controla, né? De repente chega uma propaganda. Eu estava assistindo, né, um vídeo de política. De repente entrou uma propaganda ensinando o beijo entre 2 mulheres, ensinando isso. Aí minha esposa escutou e disse: o que é isso? Eu digo: é a propaganda. Olha aqui, ó. Eu estou assistindo o Pingo nos Is, fazendo a propaganda aqui do Pingo nos Is, viu? Vou botar lá, vou cobrar a Jovem Pan. E de repente entrou isso aí, e eu disse: como assim? Então, às vezes você deixa a sua criança diante de um conteúdo, beleza, ela está assistindo ali, você viu, mas daqui a 1 hora você não sabe se o conteúdo é o mesmo. Você não sabe. E hoje há um alto índice de bruxaria, satanismo, sincretismo religioso nos desenhos. Então, cuidado com o conteúdo que a sua criança está absorvendo, porque tudo isso aqui, ó, é mente. Tudo se define na mente. Se a mente estiver dominada pelas trevas, meu irmão, vai ser muito difícil até sair das trevas, até sair da mente. Então, cuidado com os conteúdos que a criança absorve,
tá? Não sei se é o caso. E se tiver, procure ajuda do seu pastor, né, para acompanhá-la. Leva a criança para a escola dominical. Gente, escola dominical é fantástico, é um negócio uma maravilhoso. bênção. Isso é Uma verdade. benção, a criança tem que estar lá. Eu não entendo por que é que os pais não levam as crianças à escola dominical, não entendo. Ali está a tia se esforçando, ensinando as verdades bíblicas para o seu filho. E também procure uma pessoa especializada, um psicólogo, terapeuta de criança. Eu tenho, né, um amigo, Marcos Suelde, lá na Paraíba, que ele trabalha especificamente com crianças. O meu sobrinho, por exemplo, Miguel, quando perdeu a avó, né, ele sofreu muito, mas muito mesmo. Ele começou a ter alguns sintomas estranhos e a gente encaminhou para o Suelde, fez algumas consultas e, graças a Deus, as consultas fizeram efeito e ele conseguiu se levantar. Então, fica a dica aí, não tenha preconceito não, tá? Você tem que fazer igual aquele pai com um filho endemoniado. O demônio pegava, jogava no fogo, o pai ia lá e arrancava, jogava na água. Tem que lutar pelos filhos, gente. Não deixe, assim mesmo, deixa para lá, não. Lute pelas suas crianças, lute pelo patrimônio que Deus lhe deu. Filhos são heranças do Senhor. Gente, você vê que o assunto é gostoso e nós estamos caminhando para o final, infelizmente. Mas E eu estou dizendo, ufa, graças a Deus. nós estamos caminhando para o final. E, pastor, para nós finalizarmos, né? Aqui o senhor colocou algumas curiosidades e para terminar num clima gostoso, né? Há uma história engraçada que o senhor passou, né, numa situação de pregação, para a gente conhecer, né, o pastor, e o senhor está na itinerância, né, o senhor comentou, então às vezes a gente passa por umas situações difíceis, né? Rapaz. Qual foi essa, pastor? Conta aí para nós. Rapaz, eu nesse meio da itinerância, então existem algumas regras. Uma das regras é você não rejeita nada, então você come de tudo, principalmente quando você vai no interior, né, que o pessoal prepara com muito carinho, aquela galinha caipira, aquele negócio maravilhoso. Só que eu não gosto de canjica. Canjica, não sei, é milho, né? Canjica. Doce ou salgada? Doce. Lá a canjica da gente é doce. Eu não gosto, mas a irmã fez com muito carinho, né? Estava saindo da panela. Disse assim, coma, pastor. Eu disse, não, irmão, eu prefiro não comer. Disse, não, pastor, por favor, tal. Aí eu comia canjica. Só que eu ia pregar à noite na cruzada. E quando chegou na hora da cruzada, estava tudo bem, tudo tranquilo. Só que um hino antes de eu assumir a tribuna para pregar, deu aquele problema intestinal, aquela suada, aquele barulho, sabe? Aí eu senti que era grave, sabe? Só que só faltava um hino, já tinham me anunciado, e eu fiquei com vergonha de dizer, rapaz, coloca mais uns 5 hinos aí. E eu digo, eu vou arriscar. E eu assumi a tribuna e comecei a pregar, e suando frio. Rapaz. Eu sou um pregador, você viu lá, eu gosto de movimentar, eu vou ali, tá? E eu prego do mesmo jeito na rua. Só que todo mundo percebeu que eu não me mexia, irmão. E sentindo calafrios. Quando chegou na hora do convite, que eu gosto muito de fazer o convite, eu não aguentava mais, irmão. Eu disse, não, vai ser aqui mesmo. Aí eu olhei, tinha um missionário lá que ia ser enviado para o campo. Aí eu disse assim, você vai começar a treinar o seu chamado agora. Vem cá fazer o convite, por favor. E entreguei o microfone na mão dele. Aí tinha um rapaz que sempre andou comigo, o Josué. Eu disse, Josué, corre na frente. Abre a pousada. Não estou aguentando. O que foi? Depois a gente conversa. Eu saí correndo, para a pousada. Literalmente correndo. E cheguei lá, irmãos, e foi uma experiência terrível, viu? O tal da canjica foi terrível. Nunca mais eu como canjica na minha vida. Principalmente quente, estou fora. Que coisa. Então... Olha, eu não consigo nem imaginar, porque quando acontece... Não sei se vocês já passaram por isso, né? Não vamos entrar no assunto, né? Mas é algo incontrolável, né? Então, olha... Deus guardou o senhor. Terrível. Ainda bem que deu tempo de terminar, viu? Isso, pastor. Ainda bem que deu tempo. Poxa vida. Gente. E o ruim, só para encerrar, foi para explicar depois. Por que você foi embora? Eu não podia mentir, tinha que dizer. Disse, rapaz, deu um negócio aqui, dor de barriga aí. É assim mesmo. Pastor, que felicidade de tê-lo, senhor, aqui
conosco. Alegria minha. Foi muito gostoso. Eu tenho certeza que todos que estão nos acompanhando também gostou. Ao Lucas, a Cálita, toda a IADERP que está nos acompanhando. Olha, muito obrigado, viu, pastor? E para não ficar só nas palavras, né? O senhor já ganhou o boné, mas não é só o boné, não. Vou fazer mais um merchan aqui, ó. Ó, tem umas as camisas, gente, a loja Madecarp, tá? Seguro. Aí, ó, a loja Madecarp tá uma beleza, viu, gente? Passa lá. Nós temos essa camisa aqui, ó, da oficial do Congresso, vivos. Olha lá o pessoal das mídias lá, o Silas mostrando, contribuindo a camisa. E essa camisa aqui também, olha só. Olha. Fantástico. Eu não sei falar eu inglês. Posso falar? Muito, eu sei. I know. Sabe falar inglês? Vai lá, cara. Então, Jesus changed my life. Meu Deus. Jesus changed my life. Jesus mudou minha vida. Esse mudou meu viver. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Jesus mudou minha vida. Eu espero que sirva no Senhor. Se não servir, é um incentivo, pastor. É incentivo para emagrecer. Vai aí, tá. Valeu, aí. gente. E é isso aí. Obrigado, viu, olha, olha, aí adquira a sua, tá disponível aí, também em diversos tamanhos, femininos, masculinos. O pastor vai voltar para Paraíba, lindão, com a camisa aí. Jesus mudou meu viver. Boneco. E ele muda mesmo, não muda, pastor? Muda a nossa vida, né? Creia nisso. É um assunto que não é simples, é complexo, né, pastor? Isso aí. Inclusive até o diagnóstico é complexo. Aonde que está o problema? É de ordem sentimental, física, Sim. espiritual, hormonal, né? Justamente. Então são diversos fatores. Procure ajuda, mas sempre crendo que Jesus pode mudar qualquer situação. Olha, nós não poderíamos acabar esse podcast sem fazer uma oração. E eu quero pedir ao nosso pastor Diego Cafael, que ore, porque nós temos talvez pessoas que estão passando por isso, outras que estão acompanhando isso na família, como veio esse pedido de um pai, como posso ajudar a minha casa, a quem eu amo, a minha filha, e talvez, com toda certeza, você pode ser um canal, né, para ajudar essas pessoas. De uma forma ou de outra, nós estamos envolvidos com isso, pastor. Isso aí. E que o Senhor Jesus nos ajude nessa tão importante missão. Por favor, pastor, ore por nós e conosco. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor proporcionou a todos nós. Mas nesse momento, queremos interceder pelas vidas que estão nos acompanhando, pessoas que estão passando por esse tipo de problema, pessoas que ainda vão ter acesso a esse conteúdo, que a tua boa mão de Deus, Senhor, possa estar estendida sobre todos eles, que o Senhor mostre a saída, que o Senhor vire esse cativeiro, tire a tristeza, coloque a alegria, porque nós sabemos, Senhor, que tu és o Deus da paz, o Deus do gozo, o Deus da alegria, tu és o Deus que faz coisas impossíveis acontecerem. Deus, Ana solicitou a tua ajuda e conseguiu vencer, e o Senhor fez muito mais do que ela pediu e do que ela imaginou. Então faça isso na vida de todos esses, faça que eles entendam que isso é só uma fase, é um processo, é algo que eles têm que enfrentar, mas que eles sairão fortalecidos em Deus para vencer as batalhas da vida. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos esses, alegre o coração deles e faça aquilo que o Senhor já tem determinado. É assim que nós te oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, quer fazer alguma consideração? Gente, eu só quero agradecer, mandar uma saudação ao pastor Jairo, né? Pastor Santana, essa família tão abençoada que me recebe tão bem. Estou na companhia do Eri Wagner, Luiz Paiva, pregador do Evangelho. Estou ali com os meninos e vamos estar aqui até sexta-feira. Sexta-feira estamos aqui, até sexta-feira em Ribeirão Preto. E eu peço as orações para que Deus venha me dar graça e eu possa contribuir com esse ministério. Muito bem. Deus abençoe você por participar desse mais um podcast IEADERP. Tem que manter o padrão, né, Cálita? Podcast IEADERP. Uma semana abençoada, na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Jesus e que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.